Fala galera, sejam bem-vindos a mais um The Bullet Show. Eu sou o Vinícius Schiavini e eu vou falar de uma empresa de podcasts que está fazendo um trabalho bem interessante. Vai, vinheta. Esse é o The Mullet Show, o programa em que a cada sexta-feira eu trago uma coisa que está passando pela minha cabeça e hoje eu quero falar de uma análise de mídia. Porque às vezes eu gosto de ver o que as empresas estão acertando e errando, porque é bom saber os rumos da mídia e da comunicação, não ficar parado, não ficar obsoleto. E nisso tem uma empresa que tem trabalhado de uma forma que tem me chamado muito a atenção, que é a Wondery. A Wondery foi fundada, vamos falar um pouco de história, a Wondery foi fundada em 2016 por Hernan Lopes, ele que era o CEO da Fox International Channels, ou seja, os canais fora dos Estados Unidos do grupo Fox, que na compra da Disney eles foram junto. Para ter uma ideia, foi esse grupo que deu o pulo do gato da compra de The Walking Dead. The Walking Dead que é da AMC, mas aí o Fox International Channels comprou os direitos internacionais, já que a AMC naquela época era só dentro de território americano, e isso fez com que a AMC até hoje não tenha sua principal série. Ele foi o CEO da Wondery até 2020, quando vendeu a empresa para a Amazon. E é interessante porque ele não produzia podcast, ele não trabalhava na rádio, ele trabalhava com televisão, ele trabalhava com papelada, com orçamentos, o que dá uma visão bem diferente para ele. Quando a gente fala de formatos e programas, aí eu posso falar de Dirty John, Dr. Death, Business Wars e We Crashed. Vamos falar de Business Wars, por exemplo. A cada temporada nós temos uma análise de uma história de uma guerra comercial. Se nós já tivemos Nike versus Adidas na área dos tênis, nós podemos ter Pepsi versus Coca-Cola, que tem uma história mais longeva. Nós temos Taylor Swift versus Scooter Braun, uma história bem pop, podemos dizer assim. Cada história é uma temporada, que tem um número fechado de episódios, 6, 8, o que seja o que for necessário. Todas as séries de podcasts da Wondery possuem esse formato de história fechada, tanto que algumas têm começo, meio e fim, como We Crashed, que contou a história da WeWork. Isso permite que a equipe pesquise por mais tempo, apure por mais tempo, antes mesmo de fazer a história. E ainda assim, tem o aviso de essas conversas foram baseadas em nossas melhores pesquisas. Eu gosto muito desse termo que eles usam, porque ele diz muita coisa. É um trabalho levado a sério, é um trabalho jornalístico. Mas onde está o pulo do gato da coisa? O pulo do gato está em alguns fatores. O primeiro deles é justamente esse formato fechado. Você saber que tem começo, meio e fim. Muitos podcasts são criados com uma ideia em um formato aberto. Eu mesmo já criei alguns assim, como o DN, que é basicamente um programa de notícias. Tá? Então, por conta disso, ele pode existir por bastante tempo. Porém, quando você cria um de formato fechado, a próxima temporada pode ser outra história que pode levar até um tempo para sair. Até, sinceramente, às vezes eu acho que o Business Wars sai temporada uma atrás da outra demais. Tudo bem. Então, esse formato mais fechado agrada de trazer um público que não é tão acostumado em podcast assim. Porque, venhamos e convenhamos que às vezes o formato de podcast, principalmente no Brasil, pode assustar um pouco as pessoas. E usar True Crime também ajuda. Afinal, o True Crime, ou seja, a análise de um crime verdadeiro ou de uma história verdadeira, no caso do WeWork, permite que você tenha uma análise mais próxima do humano, vamos dizer assim. Tá? É interessante que os True Crime brasileiros basicamente são alguém lendo um verbete da Wikipédia. Enquanto lá, você tem análise do caso, leitura de processo, é uma coisa muito mais apurada.
Quando a gente fala, por exemplo, de We Crashed, a gente vê a história da WeWork e nisso a gente tem até depoimentos de pessoas para a mídia. Mas além disso, duas coisas ajudaram muito a Wondery. A primeira delas foi criar o seu próprio serviço de streaming, o Wondery Plus, onde você poderia até mesmo ouvir histórias exclusivas. Isso fez com que muita gente assinasse o Wondery Plus e foi isso que começou a chamar a atenção da Amazon, numa época que a Gimlet havia sido comprada pelo Spotify. Aliás, os formatos da Gimlet eu já acho parecidos demais, mas isso é outra história. Essa compra da Wondery pela Amazon fez com que o Wondery Plus fosse absorvido dentro do Amazon Prime Music. E aí você pode ouvir os podcasts exclusivos lá. E agora eles anunciaram podcasts exclusivos brasileiros, o que é muito interessante. Mas a maioria dos podcasts da Wondery são traduzidos para outros países e outros idiomas. Eles contratam pessoas que fazem uma tradução de texto. Eu até notei que às vezes a tradução é meio literal, mas isso é o professor de inglês sendo chato. E um profissional que tem a capacidade de mudar de timbres de voz para fazer personagens diferentes, faz a locução e também a colocação dos personagens. Então, por exemplo, você tem dois personagens conversando. Olá, tudo bem? Eu estou com um problema. Qual o problema? Ela está me processando. Mais ou menos assim. É uma coisa simples, é um formato fácil e que pega bastante no seu ouvido, porque você acostuma com aquela voz, você não tem nenhuma surpresa. E aí, esses formatos simples, próximos do humano e fechados, que permitiram a adaptação de histórias da Wondery para seriados. Shrink Next Door com Will Ferrell e o próprio já citado We Crashed, que foi feita a série com Jared Leto e a Anne Hathaway. As duas séries no Apple TV Plus. Mas temos, por exemplo, Dirty John, que está na Netflix, e Dr. Death, que eu não lembro que serviço está agora, porque é serviço demais. Mas notaram que eu já falei de 4 séries de podcasts da Wondery que viraram seriados? Podem ser seriados com mais temporadas ou não. Aí vai do formato, vai da produtora. Mas esta abertura permite que a Wondery converse. E é claro, Hollywood está sempre procurando novas histórias para adaptar para filmes e séries. Vide o sucesso da Reese Witherspoon. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.